to do it, and they simply had to come up with some sort of alternative that they felt the public would believe. Partindo de um ponto de vista analítico, as anomalias fotográficas têm que se compreender baseando-se em iluminação e sombra. O mais singular de tudo é quando os objetos são iluminados apenas pela luz do Sol, como deveria ter sido na Lua. Depois de tudo isso, as equipes de iluminação no solo eram pouco práticos. Então todas as sombras, as margens das cenas deveriam ser paralelas entre si e jamais estariam cruzadas, como mostra esse exemplo. Nestas fotografias pouco conhecidas obtidas de uma base de dados auxiliar da NASA, fica bem claro que as cenas foram iluminadas por luz artificial. Estas sombras que apontam em diferentes ângulos são evidências de que se utilizava uma segunda fonte de luz. Além disso, o Sol jamais causaria uma silhueta de brilho como essa no círculo. Somente uma luz artificial atrás do objeto da sombra poderia causá-la. Outra vez, sombras que se cruzam e outra zona de brilho atrás da silhueta. E mais uma vez. E outra vez. É simplesmente inconcebível que essa foto se houvera sido tirada com a luz do Sol na Lua. Aqui as sombras se mostram escuras como piche. E sem nenhuma dúvida, aqui completamente na sombra, o astronauta se ilumina como uma árvore de Natal. Como pode ser isso? Ou essa, tirado do lado de sombra do módulo lunar. Nesta ampliação de uma foto da Apollo, uma pedra, provavelmente feita de papel cartão, pela dobradura aqui mostrada, está caracterizada pela letra C. Em publicações posteriores da mesma foto, a letra desapareceu, provavelmente editada. Aqui essa cruz que serve de guia e é gravada diretamente no negativo do filme e que deveria, portanto, aparecer na frente dos objetos fotografados. Observe que ela aparece atrás do objeto que foi fotografado, claramente evidenciando que houve uma manipulação fotográfica. No módulo lunar visto atrás do astronauta, claramente alguém se esqueceu de criar uma cratera debaixo do motor, já que ele tem 10.000 libras de força de empuxo, já que essa cratera foi uma das preocupações da NASA nas provas feitas em terra. The fact that there's no blast crater under the LEM is one of the most conclusive pieces of evidence that I find supporting the hoax. A NASA temia que o módulo viesse a cair dentro de uma cratera que ele mesmo criaria quando descesse. E nessa ampliação parece que o módulo lunar apenas foi posto em cima. E observamos que não há um só grão de poeira lunar sobre a pata do módulo. To have a powerful rocket engine blast the surface of the moon, blasting away all of the dust, and then find footprints surrounding the lunar lander, that to me would be an impossibility. E o que aconteceu com as estrelas? Na Lua e sem atmosfera deveria ser um espetáculo impressionante as estrelas. E sem dúvida, nenhuma rara vez foi mencionada, nunca, por nenhum dos astronautas em nenhuma das missões. É claro que criar um mural com todas as constelações devidamente colocadas em seus respectivos lugares no céu, sem dúvida, seria impossível de realizar com exatidão. Um simples astrônomo amador competente poderia ter detectado o menor erro nas medidas. A resposta? Não tocar no assunto das estrelas. Jamais. Na conferência de imprensa realizada imediatamente após a missão, essa foi a única pergunta a qual Neil Armstrong respondeu com falta de memória. Could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Anos mais tarde, sem constrangimento algum, Michael Collins recordaria haver visto as extraordinárias estrelas descrevendo em seu livro Expedições à Lua. Parecia que a sua memória melhorava quanto mais velho ele ficava. Já que levaram 3 veículos à Lua, por que jamais levaram um telescópio? Se houvessem levado um telescópio, poderiam observar o longínquo universo, muito além do que era conhecido na época. Se houvessem levado a Lua, certamente seria o melhor local para captar galáxias desconhecidas.
O custo dos 3 veículos lunares em dinheiro do século XXI, cerca de 60 milhões de dólares a unidade, mesmo tendo menos componentes que um Jeep. Onde ia todo esse dinheiro? E logo temos a bandeira balançada pelo vento. E vento, se na Lua não tem atmosfera? Só podemos então crer que todas as missões, na verdade, foram encenações de estúdio, feito assim por medo de uma possível espionagem aérea por satélite de uma nação inimiga. As mochilas, desenhadas especialmente para um cesto da gravidade da Lua, deviam ser despojadas de um sistema de refrigeração para permitir o movimento sem cair-se como peso. Com as luzes do estúdio tão próximas e oferecendo muito calor, criaria um acalorado astronauta por dentro. Talvez a necessidade de contar com ar-condicionado no estúdio seguramente foi o responsável pelo balançar da bandeira. Aqui o editor de imagem fixa a bandeira quando o efeito começa a ser perceptível. E aqui não se deram conta. Esse clipe, obtido há décadas atrás, nunca foi transmitido, devido ao inevitável progresso nas experiências e na supervisão. Mostrar um cesto da gravidade, com o trotar flutuante dos movimentos dos astronautas, se conseguiria com relativa simplicidade. A câmera lenta. Você está vendo as imagens como já vimos há mais de 30 anos. A veremos agora com o dobro da velocidade. E se mostra claramente que está na gravidade terrestre. E não se distanciam do solo mais do que deveria, estando na Terra. E fica claro nessa rara visão de um filme de televisão em color que a tripulação da Apollo 11 levava uma câmera a cor de alta definição na sua missão. E sem dúvida as imagens transmitidas desde o solo da Lua foram estas, de uma câmera de baixa resolução e branco e preto. De fato, as televisões quiseram assim, porque além disso, foram forçadas a tomar as imagens de segunda mão. Filmaram diretamente da tela de projeção de uma TV de 30 anos atrás. Não poderiam fazer uma transmissão direta por cabo, e essa atitude diminuiu a claridade e a qualidade das imagens. E sabe, isso era exatamente o que o governo federal e a NASA tinham em mente. Melhor para eles seria mostrar algo sem qualidade e com numerosos cortes do que mostrar demasiados detalhes reveladores de um cenário falso. Mostramos apenas algumas das fortes evidências das inúmeras falhas que apresentam aquilo que a NASA tentou passar para a gente, e não mostramos nem 10% do que existe. Mostramos apenas algumas para que você possa ter uma noção. Na verdade, aquele show de televisão, isso os Estados Unidos sabem fazer muito bem, não é? Aquele show de televisão transmitido para o mundo todo, o homem na Lua, deixou muitos furos e deixou muito a desejar. E assim nós tivemos então essas imagens, que não são imagens fabricadas, são imagens da própria NASA, onde você conferiu realmente que deixaram muitos furos. Virgil Gus Grissom foi selecionado como um dos 7 primeiros astronautas, um pai de família e veterano de uma série de voos espaciais. Ele era um herói nacional e seria o primeiro homem a andar na Lua. Mas Grissom era também um crítico declarado do programa espacial. E algumas vezes foi pego dizendo: alguém vai ser morto. Infelizmente, os piores medos de Grissom logo se realizariam. Em 27 de janeiro de 1967, 2 anos antes do primeiro pouso lunar, Grissom e sua equipe entraram na cápsula da Apollo 1 para uma simulação integral. Os problemas começaram quase que imediatamente. Primeiro, o sistema de comunicação falhou. I can't reach it, Ted. You want to try the phone? How do I get the moon? We can't talk between 3 buildings. I can't hear us. I just Sem aviso, a cápsula explode em chamas, com os astronautas trancados lá dentro.
Tragicamente, Gus Grissom e White Roger Chaffee perdem suas vidas antes de deixar a plataforma de decolagem. A família de Gus Grissom acredita que o incêndio da Apollo 1 não foi acidente. Found in the accident investigation and how was that handled? Was the CIA involved or whoever? But it was done intentionally. A família de Grissom não sabe quem foi responsável pela sua morte e o que realmente aconteceu, mas eles dizem que a NASA sabe a verdade. Gus gave his life for this program, and I feel like that it is up to NASA to come forward and give us a direct answer to what really happened. Teria Gus Grissom e os astronautas da Apollo 1 sido vítimas de um acidente? Ou foram silenciados porque sabiam demais? Você pode nunca saber. A causa do incêndio ainda continua um mistério, e a cápsula continua trancada em uma base militar americana. Mas Grissom não foi o único crítico da Apollo que teve uma morte suspeita e precoce. Thomas Ronald Byron foi um inspetor de segurança durante a construção da Apollo 1. Depois do incêndio, Byron testemunhou perante o Congresso que o programa Apollo tinha tantos problemas que os Estados Unidos jamais chegariam à Lua. Ele chegou mesmo a dizer que as suas opiniões o transformaria em um alvo humano. Como parte do depoimento, Byron enviou um relatório de 500 páginas detalhando as suas descobertas. Mas exatamente uma semana após o depoimento, seu carro foi atingido por um trem. Byron, sua esposa e sua filha morreram na hora. I believe that Thomas Ronald Barron was murdered because he had the truth to tell about the Apollo project. Os relatórios de Byron desapareceram misteriosamente e depois desse dia jamais foram encontrados. Mas o programa Apollo continuou, assim como a tensão das mortes precoces. Entre 1964 e 1967, um total de 10 astronautas morreram em acidentes estranhos. Essas mortes correspondem a surpreendentes 15% da equipe de astronautas.